Professor Sérgio Braga, e o nosso mapa político paranaense? O que é que podemos dizer desse novo quadro? Eu acho que o mapa é o seguinte, marca primeiro os derrotados, né? Acho que o Requião, o ex-governador Requião, sofreu uma derrota forte nessa eleição, porque o PMDB não conseguiu projetar, né, nenhuma candidatura de peso e não foi vitorioso em muitas cidades importantes, sequer chegou ao segundo turno. E aqui em Curitiba, eu acho que ele declarou o voto, né, muito rápido, o apoio muito rápido ao Ratinho Júnior, sem negociar, sem escutar as bases partidárias e tudo mais. Então, era um candidato que poderia ser, né, um político que poderia ser candidato ao governo do Estado nas próximas eleições, mas eu acho que ele queimou esse capital político que ele havia acumulado anteriormente, né? E a força, né, emerge aí a força do PT, né, e dos partidos da base governista. Então, sinaliza para uma candidatura muito forte da Gleice em 2014, né? Então, acho que o PT não conseguiu eleger muitos candidatos em cidades importantes, muitas lideranças políticas do PT aqui no Estado não foram eleitas, mostrando, né, mais uma vez, que ainda subsiste uma certa resistência a candidaturas puras do PT, uma resistência à legenda do partido, né? Então, a estratégia de montar uma coalizão com o Fruit aqui realmente foi correta, mas acumulou capital político, porque teve muita votação, né? Isso, sem dúvida, vai repercutir na eleição para 2014, né? Basta ver aí os candidatos aí já aparecendo, né, ao lado do Fruit, na medida que vai dar uma visibilidade muito grande para a Gleice, né, que é senadora, está em meio de mandato, já foi, né, chefe da Casa Civil e, né, agora vai ter que concentrar sua atuação aqui para tentar montar uma nova coalizão de forças para enfrentar a candidatura do PSDB, a reeleição, que é o Beto Richa, que também vai ter força, né, mas ainda tendo que mostrar uma folha de serviços aí no governo do Estado, né? Nós voltamos ao Tribunal Regional Eleitoral. O Luiz Ribeiro está com o Gerson Gelman. O Gerson Gelman, que é o coordenador desta campanha, sofreu bastante porque a campanha começou com dificuldades, mas termina com vitória. Lembrando que o Gerson Gelman, a homem de confiança de Jaime Lerner, teve sempre papéis importantes na prefeitura, no governo do estado e nas campanhas de Jaime Lerner. E consegue aí mais uma vitória agora com o Gustavo Fruit e está lá nesse momento para falar com o Luiz Ribeiro. Pois é, Vilho, o Gerson Gelman me falava agora há pouco dessas dificuldades da campanha. Foi uma campanha difícil então, Gelman? Difícil, especialmente no primeiro turno, não é? Nós saímos numa condição de terceiro lugar nas pesquisas, situação essa que praticamente perdurou durante todo o primeiro turno, até que sentimos aquela onda que se iniciou mais ou menos 10 dias antes do final do primeiro turno e que sabíamos poderia nos levar ao segundo turno por uma pequena diferença, como de fato ocorreu. Falou-se bastante também da campanha em si, que não era uma campanha bonita, que no rádio, na TV, que tinha problemas dessa publicização da candidatura. Como você vê? Bom, claro que agora a gente faz uma análise, né, um pouco mais tranquila. Nós sabemos perfeitamente que talvez tenhamos cometido alguns erros no primeiro turno, em razão da forma como encaramos a pauta que foi estabelecida pelo nosso principal oponente. Houve uma satanização da nossa coligação, não é? Os nossos adversários foram muito hábeis em nos pautar e até que nós percebemos que realmente isso era uma estratégia e que nós não tínhamos por que nos envergonhar da coligação feita com o PT e com o PV. Apostaram muito nessa questão da tradição de Curitiba, do fato de o PT jamais ter ganho uma eleição aqui. E a partir do momento que nós encaramos isso de frente e mudamos a postura, não só mudou-se a postura do Gustavo, como também a linha de comunicação, as coisas começaram a se aclarar, a ponto de nós sentirmos nos últimos 10 dias, como eu disse, que havia uma onda de crescimento. E essa mesma onda foi a que nos conduziu à vitória, porque a partir do início do segundo turno, em nenhum momento o Gustavo deixou de crescer. Como é coordenar uma campanha como essa, coordenar cabeças, trabalhar o candidato para que ele não se estresse, não entre na provocação, e o Gustavo percebe-se que ele mantém essa serenidade até esse momento? Bom, em primeiro lugar eu quero só restabelecer uma verdade. Eu fui um dos coordenadores, eu não tenho essa importância toda que me atribuem, e foi uma experiência muito boa trabalhar com velhos companheiros, com pessoas com as quais nos defrontamos em eleições anteriores também e que estavam agora todas unidas em torno desse mesmo ideal. Tivemos uma grata surpresa
com a ligação que nós criamos com os amigos do PT e também do PV, gente que, acima de tudo, idônea, honesta, pessoas que colocaram o interesse de Curitiba acima de picuinhas políticas. E aí, claro que tivemos os momentos de muita tensão, de abatimento, a campanha sofreu, vamos dizer assim, até uma pressão econômica, de certa forma, porque lutamos contra duas máquinas e todo mundo sabe que não se faz campanha apenas com o melhor candidato. Nem sempre o melhor time é aquele que se sagra campeão. Nós precisávamos, sim, carecíamos de recursos, mas tivemos pelo menos o básico para trazer o Gustavo até o segundo turno, e a partir daí foi aquilo que toda a população de Curitiba presenciou. Okay. Muito obrigado, Gerson Guel, um dos coordenadores, portanto, da campanha do Gustavo Frutti, a campanha vitoriosa do Gustavo Frutti. Voltamos ao estúdio da Band com você, Vili. E nós já vamos aqui quase terminando, pedindo uma palavra final dos nossos convidados sobre o quadro. Professor Belmiro Valverde, e aí, 2014, como é que fica nessa situação? Realmente será Gleisi e Beto, a princípio, com esse novo mapa aí que se estabelece? Essa será a disputa? Olha, Vili, eu acredito que realmente essa eleição sinalizou o Requiem de muitas lideranças no Estado, né? Nós estamos vendo aqui, o Requião sai da eleição, como disse o Sérgio, muito enfraquecido. O Jaime Lerner já jogou a toalha, já está se dando já como parte da história de Curitiba, mas não quer mais participar. O Álvaro Dias se sentiu totalmente desprestigiado e já não tem mais cacife para disputar mais eleição. O Osmar perdeu duas, estupidamente, não vai ter cacife para disputar uma terceira. O Beto Richa, que podia sair dessa eleição fortalecidíssimo, vai sair enfraquecido. Então eu acho que a próxima eleição realmente é a eleição que vão despontar essas lideranças. A Gleisi, o Hoffmann, o próprio Gustavo, que agora vai se impor muito. Ele né? garante que vai ficar 4 anos na prefeitura, né? Que ele só iria numa segunda vez, mas nunca se Mas de sabe. qualquer maneira ele vai sempre ter um grande papel como liderança de nível estadual, mesmo porque Curitiba como se sabe, é fator determinante das eleições estaduais, né? No interior, não há ninguém que você veja assim despontando como um grande candidato, né? Todos esses candidatos que foram eleitos são candidatos mais ou menos regionalizados, né? O candidato de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, é um candidato local. Esse Kiref é novo na política. O candidato Pupim também é um candidato muito maringaense. O Edgar Bueno não tem, na minha visão, cacife para ser um grande líder estadual. Então eu acho que a coisa vai se afunilar nessa direção que nós estamos falando. Professor Daniel Medeiros, agora, o Gustavo está aí com desafio de mudança. Será que muda mesmo? Porque sabemos que os interesses são muito fortes, os lobbies, os grupos. Esse é o maior desafio dele. Pois é, como todo vitorioso, né? Como todo momento de mudança, é uma oportunidade. E a questão agora é aguardar e saber se ele vai aproveitar essa oportunidade. Eu destacaria 2 aspectos, entre tantos, mas 2 em particular. O desafio da educação, né? Os municípios terão até 2016 de oferecer escola a partir dos 4 anos para todas as crianças nessa idade aqui da cidade. Ele tem esse desafio de infraestrutura, de currículo, contratação de professores. E não é só oferecer, não basta os dados estatísticos, né? O Brasil já realizou essa tarefa difícil de colocar as crianças na escola. Agora resta elas aprenderem na escola. Então esse é um ponto de mudança. Ele tem a sua irmã, que provavelmente, se não voltar à secretaria, terá um papel na educação, isso é inegável. Então, uma oportunidade. E a outra oportunidade que foi, no meu modo de entender, a grande pergunta que ficou no ar, que é a questão da Urbis, né? Das críticas que o Ratinho fez a ele. Lógico que nesse final do segundo turno muitas críticas foram infundadas, mas essa particularmente ela mexeu, e comigo em particular, né? A figura de Osmar Bertoldi, a figura de Marcos Isfer, a figura do Rubens Bueno, que agregou-se igual ostra, né? Na última hora, né? Se agarrando ali ao poder. Essa é uma pergunta que eu espero, como cidadão, que o prefeito responda a todos e mude. A questão da mobilidade urbana é urgentíssima e talvez dar a mesma resposta, a mesma solução, possa comprometê-lo para o futuro. Professor Sérgio Braga, fica com a palavra final. Eu concordo também com o que foi dito, né? Eu acho que você tem 2 tipos de político. Tem aquele político que é muito bom de ganhar a eleição, muito bom de voto,
mas não é bom gestor, né? E tem outro político que não é tão bom assim de voto, não tem muito carisma, mas é bom gestor. Eu acho que o Fruit, ele é desse segundo tipo de político, né? Ele tem uma equipe muito boa, né? A equipe dele já tem uma experiência, já colaborou com várias outras gestões do governo do estado, né? Na própria prefeitura de Curitiba. Então eu acho que ele tem todas as condições de fazer uma excelente gestão na prefeitura de Curitiba, né? Tem uma equipe técnica muito leal a ele, muito coesa e muito competente, né? E tem uma sustentação partidária e apoio do governo federal, né? Então, eu acho que ele vai promover essa renovação. O que ele acabou de dizer aí, né, é uma verdadeira aula de política, né? A gente está acostumado com aqueles políticos brasileiros muito rancorosos, né, que muitas vezes aproveitam seu espaço na televisão, né, para xingar, para cair naquele discurso denuncista. Eu acho que ele adotou o tom de discurso certo, né? Um discurso conciliador, né? Montar uma coalizão de governo equilibrando aí competência técnica com sustentação partidária, né? E eu acho que ele o Fruit é o mais parlamentarista dos políticos brasileiros, né? Eu acho que ele tem todas as condições de montar um gabinete aí que dê governabilidade e sustentabilidade para políticas públicas de longo prazo, né? Promovendo uma renovação das prioridades, que é isso que precisa, e desencalacrando essas, né, essas obras aí por fazer, né? Essa antiga concepção de gestão pública que está muito arraigada em Curitiba, né? Desde a época do Ivo Azul, do Jaime Lerner, né? De não construir metrô, não construir viaduto, trincheira, essas coisas, né? Então eu acho que o Fruit tem todos os requisitos, né, para fazer uma excelente gestão, que é um político extremamente bem preparado. O que faltava para ele é acertar o tom da campanha, que ele conseguiu, né, na fase final, e acertar o tom da montagem da coalizão de governo, que ele acertou aí, como ele acabou de dizer, ele deu um recado muito, né, perspicaz para quem lê nas entrelinhas do discurso dos políticos, né, como será o futuro do governo. Então, um futuro governo apontando para o futuro, né, para negociação entre as partes que o apoiaram e para reordenação na prioridade da agenda de políticas públicas aqui na cidade de Curitiba. Muito obrigado aqui aos nossos convidados, muito obrigado pela colaboração aqui no nosso programa. Quero lembrar que você, na sequência, vai ficar com a cobertura nacional da Band, as eleições em todo o Brasil. Quero lembrar também que nós voltamos ainda hoje, mais para a madrugada já de amanhã, com o nosso mesmo grupo aqui, fazendo o balanço final no Band Eleições 2012. E acho que devemos parabenizar, então, o novo prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, que ele tenha um bom trabalho, que saiba corresponder à confiança do curitibano, parabenizar o novo prefeito, mas parabenizar principalmente ao curitibano, que soube ir às urnas de forma ordeira, de forma organizada. Mais uma vez, somos aí ligeiros nesse resultado final, nesse balanço final, que o TRE faz um trabalho realmente surpreendente em todo o Brasil. Muito obrigado, principalmente a você que ficou ligado aqui na Band. Boa noite.